Olá a todos, vamos mais uma aula de direito administrativo e já finalizando esse, esse bimestre, né, na questão de dispensa de licitação. Hoje a aula vai ser um pouco mais curta, mas só para a gente finalizar o nosso cronograma. Está lá na Constituição Federal, no seu artigo 37, o seguinte: a administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e também os seguintes. Lá no inciso 21, está dizendo o seguinte: ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública, ou seja, licitar é a regra. Então, toda vez que a administração pública vai realizar uma obra, um serviço, compra ou alienação, tá, serão contratados ou serão realizados estes feitos sempre através de um processo licitatório. Então é a Lei 8.666 que regula a questão de contratos e regula algumas modalidades licitatórias. Nós temos a 10.520 que regula o pregão, tá? Então nós temos algumas situações. Contudo, existem situações excepcionais. Existe o que nós chamamos de exceções ao dever de licitar. Então, nem todas as circunstâncias nos levam a licitar. Então, na nossa legislação, salvo a medida provisória pré-existente, hoje existente, que permite, no caso da pandemia, a realização de compras de forma direta, tá? Mas isso é também uma exceção da exceção. Então, que nós temos? Nós temos o gênero, que é de dispensa de licitação. Dentro do gênero, nós temos licitações dispensável, dispensada e inexigibilidade de licitação. Nesses três casos, a administração pública ela faz o que nós chamamos de uma contratação direta, tá? Então, dispensa de licitação é a situação que se verifica sempre que, embora viável a competição em torno do objeto licitado, a lei faculta a realização direta do ato. Ou seja, a lei me permite eu fazer a licitação ou eu não fazer a licitação. Em ambos os casos, a gente nunca pode esquecer que para um ou para outro caminho na qual a administração pública decidir tomar, ela tem a obrigatoriedade de justificar. Quais são essas circunstâncias? Eu enumerei 4 aqui para vocês, tá? Em razão do valor, 10% do valor do convite. Então, vocês sabem que na obra de engenharia, no convite, o valor vai até R$330 mil. 10% de R$330 mil, R$33 mil. Até esse valor, a administração pública não tem a obrigatoriedade de licitar. Mas e se ela quiser licitar? Ela pode? Ela pode sem problema nenhum, tá? Situações excepcionais, guerra. Apesar que nós estamos vivendo uma pandemia, ela tem uma legislação própria, tá? Que permite também fazer a contratação e a aquisição de bens e serviços, desde que ligados à pandemia, coronavírus ou Covid-19, tá? Em razão do objeto, eu marquei aqui para vocês, produtos hortifrutigranjeiros no tempo necessário para a realização dos processos licitatórios. Ou seja, todos vocês sabem, né, que as escolas, o Estado fornece para as escolas as chamadas merendas, né, onde os alunos, infelizmente, num país como nós vivemos, não tem comida em casa, então o Estado vem a fornecer, a prover
essa necessidade básica dentro das escolas. Em sendo assim, pode acontecer daquele processo licitatório outrora feito não está sendo cumprido, está suspenso, qualquer motivo. Então, permite à administração pública fazer as compras diretas de produtos hortifruti granjeiros, né, sem necessidade de licitar, até que se regularize a situação ocorrida. Tá? E o quarto motivo que nós enumeramos é em razão da pessoa, tá? Órgão criado pela administração com o objetivo de prestar serviços de impressão do diário oficial. Ou seja, se a própria administração pública cria esta pessoa, não há necessidade de eu licitar, porque o processo será dela. Então, isso é licitação dispensável, pode ou não fazer. Agora eu tenho a chamada licitação dispensada, ou seja, mesmo que eu queira realizar, eu não posso. Por quê? Porque a lei me obriga a fazer a contratação direta. Isso a gente chama de um ato vinculado, tá? Ele não é discricionário, ou seja, não dá à administração pública o poder de fazer ou não fazer o processo licitatório. Ou seja, o contrato é feito diretamente, tá? Ela está descrita, ela é taxativa, ou seja, se encontra dentro dos rolos do artigo 17 da 8.666. E eu exemplificando para vocês, para não ficar trazendo todo o artigo, tá? Ele diz assim, ó, alienação de bens da administração pública, ó, alienação de bens da administração pública, subordinada à existência de interesse público devidamente justificado, será precedida de avaliação e obedecerá às seguintes normas. No inciso primeiro diz assim, quando imóvel dependerá de autorização legislativa, não esqueçam, tá? Isso é uma obrigação, tá? Para órgãos de administração direta, entidades autárquicas e fundacionais e para todos, inclusive as entidades paraestatais, dependerá de avaliação prévia e de licitação na modalidade de concorrência. Dispensado, ou seja, não se realiza o procedimento licitatório, tá? Nos seguintes casos: dação em pagamento, ou seja, a administração pública está entregando o bem para quitar uma dívida, ou uma permuta em nome do interesse público, ela permutando um imóvel com outro imóvel de um particular. Como é aquele imóvel que interessa a ela, não tem como ela licitar. Então ela vai fazer aí uma permuta devidamente autorizada, devidamente avaliada, isso é fundamental que se faça. E na dação em pagamento, ou seja, quando a própria administração pública necessita quitar uma dívida que é sua e venha a oferecer um imóvel, a parte contrária vem aceitar. Contudo, não posso deixar de esquecer que, neste caso, a administração pública tem que informar o legislativo tem que autorizar, tá certo? Devidamente justificado. E eu tenho dispensa de licitação dispensável, agora eu tenho a inexigibilidade de licitar. Nós já falamos a respeito disso nos comecinhos de nossas aulas, tá? Os pressupostos, tá? Mas vamos repeti-lo, tá? São casos em que o procedimento licitatório é logicamente impossível por inviabilidade de competição, seja porque o fornecedor é exclusivo, seja porque o objeto é singular. Tá? Então, está lá no artigo 25 da lei, tá? 866 de 93, ou seja, quando eu tenho apenas um fornecedor ou apenas um objeto, eu não tenho como licitar, então eu vou fazer a aquisição de forma direta. Isso significa inexigibilidade de licitar. E eu trouxe para vocês algumas situaçõezinhas também, tá? Compra de materiais que somente podem ser fornecidos por uma única pessoa, contratação de profissional de notória especialização e contratação de profissional de qualquer setor artístico, desde que consagrado pela crítica ou opinião pública. Então, esses casos permitem à administração pública realizar a aquisição de bens ou serviços, tá, de forma direta. Neste caso específico, ela não é dispensada, ou seja, a administração não é taxativa, que vai ser dispensada. Não é dispensável, ou seja, pode ou não realizar. Na verdade, ela é inexigível. Então, isso é só para a gente guardar as três diferenças de quando
a lei me permite ou não licitar, tá certo? Existem alguns autores, não são muitos, são poucos autores, tá? Que trazem uma quarta modalidade de contratação direta, tá? Eles dizem assim, é a chamada, eles criaram, isso não está na lei, vamos deixar bem claro, eles criaram a chamada licitação vedada ou proibida, tá? Então, são situações excepcionais, sem previsão expressa na própria lei, contudo, a realização do certame licitatório violaria o interesse público em razão de extrema urgência. Exemplo, compra de vacina no caso de epidemia. Eu até poderia puxar para isso a situação da pandemia. Tá? Contudo, na pandemia criou-se uma regra para isso. Tá? Foi criada uma medida provisória para que o ente público ou os entes públicos afetados pela pandemia, tá, possam fazer a aquisição de produtos ou serviços ligados ao fato ocorrido, certo? Bom, a todos muito obrigado e até a próxima aula.